Stamattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso. Partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire. Se io muoio, ma partigiano, Olá, amores, estamos de volta. E aí, gostaram da música de introdução do vídeo? Eu aposto que vocês, fãs de La Casa de Papel da Netflix, não sabiam que essa música ela foi composta exatamente na época do fascismo. Ou seja, ela era uma música antifascista. E é justamente sobre o fascismo de Mussolini, o fascismo italiano, que nós vamos tratar nesse episódio. Então vamos entender como e por que Benito Mussolini assumiu o poder e iniciou uma ditadura de mais de 20 anos na Itália, ok? Vamos lá? Então não esqueça dos nossos recadinhos de sempre. Vamos curtir, comentar, divulgar. Se não se inscreveram no canal, vão lá, se inscrevam. Estou esperando vocês, ok? Ative as notificações, tá bom? Beijos! Bem, amores, então estamos de volta para continuarmos com o nosso ciclo de conversas sobre o período entre guerras. Então, nesses últimos episódios, nós estamos tratando sobre os regimes totalitários. Então, nós já falamos do conceito, das causas do surgimento desses regimes totalitários e falamos também, no nosso último episódio anterior, nós falamos sobre as características, as principais características desses regimes totalitários. Então, nós colocamos que esses regimes, eles existiram em várias partes da Europa, mas, sem dúvida nenhuma, os dois casos mais emblemáticos, mais simbólicos, mais importantes, que tiveram maior consequência para a história do século XX, foi exatamente os casos italiano e alemão, ou seja, os regimes totalitários implantados na Itália e também na Alemanha. Serão esses dois casos que nós iremos ver nesses dois últimos episódios dessa parte que a gente chama de regimes totalitários. Então, nesse episódio de hoje, nós vamos tratar sobre o caso italiano. Então, a implantação do regime do fascismo italiano. Então, nós vamos ver como e por que ocorreu a implantação desse regime fascista na Itália. Vamos conhecer um pouco sobre a figura do líder fascista italiano Benito Mussolini, e como foi que ele chegou ao poder, e vamos falar das principais consequências desse regime totalitário na Itália, ok? Então, a primeira coisa que a gente vai falar é exatamente quem foi Benito Mussolini. Então, Benito Amilcare Andrea Mussolini, esse era o nome dele completo, ele nasceu no interior da Itália, numa cidadezinha chamada Predápio, na região da Emília. Ele nasceu em 1883, era filho de um ferreiro e de uma professora, então ele teve origens bem modestas e também um passado bem turbulento. Então, ele foi educado em escolas religiosas, né, da congregação salesiana, de padres salesianos, mas se tornou, não se sabe bem o motivo, apesar da educação ter sido católica, ele se tornou totalmente anticatólico e anticlerical. Em 1900, ele vai entrar para o Partido Socialista Italiano e vai logo se destacar dentro do Partido Socialista. Ele era extremamente um revolucionário, agitador, ele defendia algumas das bandeiras do Partido Socialista, entre elas exatamente o anticlericalismo, mas ele acabou se posicionando contra este partido em 1914, quando ele apoia a entrada da Itália na Primeira Guerra Mundial, o que era o Partido Socialista era totalmente contra. Então, mesmo tendo sido um expoente dentro desse partido, chegando inclusive a chefiar o jornal do partido, o Avanti, que era o jornal do Partido Socialista, mas ele acaba sendo expulso em 1914 e se desencanta com o socialismo.
Então, nesse mesmo ano, ele funda um jornal, um novo jornal, chamado Popolo d'Italia, com características ultranacionalistas e de extrema-direita. Então, ele muda radicalmente de posição. Então, ele se desencanta com as ideias de esquerda e passa a apoiar as ideias de extrema-direita, principalmente sob a bandeira nacionalista. Esse jornal, Popolo d'Italia, ou Povo da Itália, era um jornal que tinha essas características, defender intensamente o nacionalismo italiano, né? Então, ter posições de extrema-direita. Então, Mussolini começa a se destacar, não só como jornalista, apesar de não ser jornalista de formação, mas ele tinha uma oratória, ele tinha uma, vamos dizer assim, uma veia de comunicador, então ele tinha uma oratória muito forte, era um excelente orador, então ele tinha jeito para a comunicação, e ele começa a se destacar na questão da política. Então, com o fim da Primeira Guerra, Mussolini chegou a participar da Primeira Guerra Mundial. Com o fim da Primeira Guerra, ele reúne os ex-combatentes italianos e funda uma milícia armada, um grupo armado, que ele chamou de Fatti di Combattimento ou Squadre Fattiste. Então, ele vai usar o símbolo do Fatti, que a gente já falou no episódios anteriores, o que significava esse símbolo do Fatti, daquele feixe de varas, né, que era um símbolo lá do Antigo Império, na época da República Romana. Esse grupo, essa milícia armada, também era conhecida como os Camisas Negras, porque eles se vestiam todo de preto. Então, era uma milícia extremamente violenta, um grupo paramilitar, que era formado principalmente por ex-combatentes da Primeira Guerra Mundial. Então, esses ex-combatentes, com o fim da Primeira Guerra, eles tiveram dificuldade de se recolocar dentro da sociedade italiana, dentro da economia italiana, já totalmente empobrecida, né, com o fim da guerra, revoltados pela falta de reconhecimento, né, da própria sociedade italiana. Então, eles começaram a integrar esses grupos armados. O Mussolini criou esse grupo específico, esse grupo paramilitar, e esses grupos, essas milícias fascistas, elas eram muito utilizadas, espécie assim, quase que contratadas mesmo, principalmente pelos capitalistas italianos, pelos grandes industriais, pelos latifundiários, né, que usavam essas milícias como uma forma de reprimir, de combater, de acabar com movimentos grevistas, né, com movimentos de trabalhadores, tanto no campo quanto na cidade. Então, o objetivo dessas milícias, elas viviam exatamente, elas eram financiadas exatamente por isso, né? Então, elas eram contratadas, né, que era uma prática muito comum na época, por industriais, pela alta burguesia, pelos latifundiários, que contratavam essas milícias para reprimir as greves de trabalhadores, tanto no campo como na cidade, que estavam lá reivindicando seus direitos. Então, né, e principalmente no final, depois de 1917, né, com a Revolução Russa lá, com as ideias socialistas e tudo mais, a gente vai ver que essas ideias, né, e esses movimentos operários vão se intensificar, principalmente por conta da crise econômica que vai assolar a Itália após a Primeira Guerra Mundial. Mas não eram só os trabalhadores que esses grupos fascistas, né, os Camisas Negras, eles perseguiam. Eles perseguiam também todas aquelas pessoas que eram consideradas de ideologia, de oposição à ideologia fascista, de extrema-direita. Então, eles perseguiam os comunistas, socialistas e também os católicos. Esse grupo, os Fatti, Mussolini, concorreu às eleições parlamentares, lembrando aqui, um parênteses, é bom lembrar que a Itália era uma monarquia parlamentar, então a Itália era um país recém-unificado, foi unificado em 1870, então tinha poucas décadas aí de país unificado. Reinava na Itália Vítor Emanuel III, né, que era o rei da Itália, mas era uma monarquia parlamentar. Então, era uma monarquia, o rei era chefe de Estado, mas quem governava
era o parlamento, o primeiro-ministro e o parlamento. E aí, em 1919, teve eleições para o parlamento, mesmo com toda essa atuação desse grupo das esquadras, né, como é chamado, os FATs, mesmo com essa atuação e com o apoio dos industriais, mas eles não conseguiram obter o sucesso nas eleições, eles não conseguiram levar nenhuma cadeira, nenhuma vaga no parlamento, inclusive foram viraram motivo de chacota, né? O jornal lá, o jornal de Mussolini, né? Foi atacado, foi ridicularizado, né? Então fizeram até um enterro simbólico do fascismo, né? E fizeram passeata em frente à sede do jornal. Então eles acabaram sendo motivo de chacota porque foram uma verdadeira derrota, um fracasso nas eleições de 1919. Mas Mussolini, que era uma raposa política, ele era extremamente inteligente, isso aí tem que se dizer, porque ele não só era muito inteligente, como ele era muito hábil em termos políticos. E aí ele começa a fazer uma série de alianças. Essas alianças tem que se entender, né, que essa ascensão do fascismo italiano tem muito a ver com a situação da Itália no início da década de 20, né, no pós-guerra, né, a Itália, a gente vai ver, a situação da Itália era precaríssima, e exatamente essa situação é que faz com que as pessoas, principalmente a elite italiana, né, os grandes industriais, a alta burguesia italiana, comece a apoiar a figura de Mussolini e esses grupos de extrema direita. E aí Mussolini muda esse grupo do FAT, ele cria um partido, a partir desse grupo, ele cria um partido político, o Partido Nacional Fascista, né? Então, criou em 1921, né? Esse partido, que nada mais era do que o próprio grupo dos FAT, com a nova maquiagem, uma maquiagem mais, digamos assim, oficializada, não era mais uma milícia, mas era um partido político oficial. Isso foi em 1921. Esse Partido Nacional Fascista passou a ter a simpatia da elite italiana, né, da alta burguesia, dos industriais, dos latifundiários, né, que exatamente por conta da situação da Itália nesse período. Lembrando que Mussolini ele escolheu esse termo FAT, tanto lá para a sua milícia como para o partido, né, oficial dele, muito mais por a questão do simbolismo, né, e também do nacionalismo. Então, lembrando, mais uma vez, que o símbolo do FAT, né, remete lá à grandeza lá do antigo Império Romano, né, era um símbolo da autoridade do pretor, um feixe, um machado que era amarrado por um feixe de varas, e também ele usa esse símbolo não só para a questão nacionalista, mas ele usa esse símbolo também por uma questão de simbolismo, né? Ou seja, por simbolizar esse feixe de varas unido, para Mussolini, na ideologia fascista, simboliza exatamente a união do povo italiano, né? Que ele dizia que uma varinha dessa sozinha era fácil de ser quebrada, mas se você unisse as varas em um feixe e atasse, amarrasse esse feixe, unidos todo em volta desse machado que simbolizava aí o fascismo, ele não poderia ser quebrado, não poderia ser destruído. Então, a questão da união, o feixe de varas representar a união do povo italiano unido sob a liderança do fascismo, né, que provocar exatamente ser um povo mais forte, mais resistente. Tem todo um simbolismo por trás dessa utilização desse símbolo do FAT, né, desse feixe de varas. Essa estratégia, essa mudança de estratégia de Mussolini, de transformar uma milícia num partido político e de se aproximar de fazer um jogo político de aproximação com os políticos italianos, isso rendeu frutos. Tanto é que nas eleições parlamentares de 1921, quer dizer, 2 anos depois do fracasso das eleições de 1919, então houve novas eleições parlamentares em 1921, e aí o Partido Nacional Fascista, o Partido Mussolini,
conseguiu eleger 34 deputados. Então, de 0 passou para 34 deputados, refletindo exatamente o sucesso dessa nova estratégia política de Mussolini. É óbvio que a gente precisa entender as causas que levaram à ascensão do fascismo na Itália. Então, porque muita gente se pergunta como é que um político inexpressivo, um agitador político, de um partido político, de um grupo político que não era levado a sério, que era motivo de chacota, inexpressivo dentro da política italiana, conseguiu, em poucos anos, ascender ao poder político e chegar a transformar-se numa ditadura que durou aí cerca de 20 anos, que foi exatamente a ditadura de Mussolini. Então, os motivos que levaram para a gente entender por que Mussolini conseguiu chegar ao poder, como o Partido Fascista conseguiu chegar ao poder, um partido de extrema-direita conseguiu chegar ao poder na Itália da década de 1920, há 100 anos atrás, a gente tem que entender como é que estava a situação da Itália no período após a Primeira Guerra Mundial. Então, a Itália, apesar de ter feito parte dos países que venceram a guerra, mas a situação da Itália ficou precaríssima. Então, ela ganhou a guerra junto com os países aliados, mas assim como mesmo a Inglaterra, a França e outros países que venceram a guerra, ficaram também em situação muito difícil, principalmente em relação à economia. A gente já falou disso quando a gente viu lá a crise de 29. Então, os países levaram alguns anos para começar a reestruturar a sua economia. Lembrem sempre, meus amores, que a guerra foi na Europa. Então, o palco da guerra foi na Europa. Então, a destruição, né, causada pelo conflito, a imensa quantidade, a milhões de mortos, a destruição das cidades, a destruição econômica, do setor produtivo e tudo mais, foi no continente europeu. Então, a Itália ela ficou numa situação muito difícil, a destruição das cidades, do setor produtivo, a inflação, a desvalorização da moeda, o altíssimo desemprego, e essa situação piorou muito com a depressão da década de 30, né? com a situação do final aí do século, da década de 1920 para o início da década de 30, que trouxe aí a grande depressão econômica. Então, além dessa crise econômica altíssima, miséria, fome, desemprego, nós temos outros fatores que vão contribuir para tornar a situação mais difícil ainda, como, por exemplo, a questão política. Então, como eu disse, a forma de governo na Itália era uma monarquia parlamentar, havia o rei, que era chefe de Estado, mas quem governava era exatamente os ministros, né? O primeiro-ministro e o parlamento. Então, para se ter uma ideia aí, entre o fim da Primeira Guerra Mundial, 1919, até 1922, nós tivemos aí 8 governos, né, 8 primeiros ministros, então uma rotatividade muito intensa de governantes que não conseguiram resolver esses problemas, principalmente a questão econômica da Itália, governantes, ministérios fracos e impotentes diante de toda aquela crise. Essa alta rotatividade só contribuiu mais e mais para desgastar a imagem política do sistema, né, do sistema parlamentar. A população não acreditava nos políticos. Isso aí você pode colocar como ingrediente também a questão da corrupção, que era uma coisa bem presente na Itália nesse período também. Em 1919, atacou com força na Itália a gripe espanhola, né, que a gente foi uma das consequências da Primeira Guerra Mundial, começou em 1918, 1919, então matou muita gente na Europa como um todo, e a Itália não foi diferente. Aí você ainda coloca aí nesses ingredientes a revolta dos ex-combatentes, os soldados que voltaram da Primeira Guerra Mundial, que voltaram, não foram valorizados pelo governo italiano, ficaram desempregados, passando necessidade, então começaram a se revoltar, a formar milícias, como é o caso, por exemplo, os Camisas Negras, né, que era formado principalmente por esses ex-combatentes. E aí nós também temos uma situação muito difícil no setor produtivo. As indústrias passaram a enfrentar
cada vez mais greves, reivindicações, tumultos nas fábricas, principalmente depois com a influência do modelo da Revolução Russa. Então, influenciado pela Revolução Russa, né, os trabalhadores italianos, influenciados não só pela Revolução Russa, mas também pelas ideologias do socialismo e do anarquismo, né, que era muito divulgado entre a classe operária italiana, então fez com que se intensificasse os movimentos operários nos principais centros urbanos da Itália, o que ficou conhecido como o Biênio Vermelho, que vai de 1919 a 1920. Esses 2 anos ocorreram uma grande quantidade de greves nas fábricas, no campo, de movimentos operários, não só reivindicando aumento de salários, mas também reivindicando participação política. Tanto que esses 2 anos é conhecido na Itália como Biênio Vermelho, a influência aí da Revolução Russa e do que estava acontecendo lá na Rússia nesse período. Ao mesmo tempo, em consequência exatamente desses movimentos operários, começaram a surgir aquelas milícias que a gente já colocou, entre elas os Fatis, que era a milícia de Mussolini, que atuavam de forma violenta, principalmente combatendo essas greves, esses tumultos. Essa violência, ela era assim, como é que eu posso dizer? Ela era aturada, né, pelas autoridades, que fazia vista grossa a atuação dessas milícias. Não só a sociedade, parte da sociedade apoiava, porque considerava essas greves como desordem, como caos, né, como tumulto, e aí as milícias faziam a vez da polícia, né? E aí uma grande parte da sociedade italiana apoiava essas milícias, esses grupos. E também o governo fazia vista grossa, porque, de qualquer forma, resolvia um problema aí de ordem pública. Isso fez com que, e a gente pode colocar também como causa principal, as autoridades, né, o governo italiano nesse período, os políticos, eles fizeram um erro de subavaliação, eles subestimaram o perigo desses grupos fascistas, então eles não levaram a sério, eles subestimaram o poder desses grupos fascistas, subestimaram Mussolini e não levaram muito, fizeram vista grossa até quando era conveniente para eles e não levaram muito a sério. Esse erro de subavaliação, quando eles quiseram acordar, né, para o problema, para o perigo desse regime fascista, já foi tarde demais. Mussolini fechou o parlamento, acabou com os partidos políticos e implantou uma ditadura que durou aí cerca de 20 anos. As divisões internas da oposição também é outra causa que vai contribuir para a ascensão do fascismo italiano. Por quê? Porque os partidos de oposição, principalmente os partidos de esquerda, né, elas estavam vivendo aí um período de divisões, de racha, né, de rupturas. Então, por exemplo, o Partido Socialista se rompeu, rachou e deu origem ao Partido Comunista Italiano. E aí passaram a ter 2 partidos de esquerda. Então, essas divergências ideológicas, essas diferenças, as divergências políticas, de visão ideológica entre os partidos de esquerda, acabaram levando ao crescimento e ao fortalecimento do Partido Fascista. Então, eles brigaram entre si e esqueceram de observar o fortalecimento desse Partido Fascista. Aí, quando eles caíram em si, né, que viram que o perigo estava exatamente lá no Partido Fascista, que eles teriam que se unir para combater, aí já foi tarde demais. Óbvio que nada disso seria possível, né, essa ascensão do fascismo italiano, sem a liderança de Benito Mussolini, porque o Mussolini não só ele era um grande orador, tinha um carisma político, ele tinha uma habilidade política, né, de fazer acordos e desfazer acordos de acordo com a sua conveniência, conforme sua conveniência. E mais, minha gente, Mussolini ele foi considerado um político moderno porque ele soube avaliar a importância da propaganda como arma política. Então, ele soube utilizar-se da propaganda, não só ele, mas o Hitler também, eles souberam utilizar-se da propaganda como arma política. E não só a propaganda assim, verdadeira, como a propaganda falsa. Então, o uso de fake news
não é uma coisa de hoje, apesar de hoje ser uma coisa muito mais, vamos dizer assim, muito maior em termos de dimensão por conta da internet, das redes sociais e tudo mais, mas naquela época, o uso de mentiras, propagandas enganosas, mentiras para conseguir o objetivo, foi muito utilizado por Mussolini, por Hitler. Né? Então, o Hitler tinha um ministro da propaganda, que era o Goebbels, que era o ministro da Educação, da Cultura e da Propaganda. Foi o Goebbels que disse que uma mentira, muitas vezes repetida, se torna verdade. E aí, isso aí era muito utilizado. É uma característica de regime fascista, esse uso da propaganda como arma política. A gente falou disso no episódio anterior. É uma das características aí dos regimes fascistas. E Mussolini usou e abusou dessas características. Então, todos esses ingredientes, sabendo, analisando todos eles, a gente percebe por que o fascismo, o partido de Mussolini, o fascismo italiano, conseguiu chegar ao poder, Mussolini conseguiu chegar ao poder. Em outubro de 1922, o grupo fascista, o Partido Fascista, articulou o golpe conhecido como a Marcha sobre Roma. A Marcha sobre Roma foi articulada não só pelo Mussolini, né, mas principalmente pelo Ítalo Balbo, que era um dos grandes, era considerado assim o comandante dos fascistas, né, do grupo da milícia fascista. Então, eles fizeram uma marcha, né, e, literalmente, cerca de 40 mil fascistas, todos vestidos de preto, entraram em Roma e marcharam até a porta do palácio do rei, onde morava o Vítor Emanuel III. Então, eles entraram na cidade de Roma. O objetivo deles era claro, era intimidar o governo, era mostrar para quem é que realmente tinha o poder nas mãos, lá na Itália. Então, aquela marcha imensa de pessoas, todas vestidas de preto, né? Tinha uma função intimidatória, sim. O objetivo era demonstrar poder, o poder que quem tinha o poder era o grupo dos fascistas, né? E, obviamente, isso aí acabou pressionando o rei Vítor Emanuel III. Eles exigiram do rei Vítor Emanuel III o controle político para os fascistas. Então, tipo assim, quem tem o poder os fascistas, quem deve estar no governo são os fascistas. Então, Vítor Emanuel III cede à pressão e no dia 30 de outubro de 1922, ele convida Mussolini para ser primeiro-ministro. Né? Então, o convite do rei é exatamente para a formação do novo governo. Então, oficialmente, o Mussolini assume o poder político. Torno a dizer, ele assumiu o controle político a partir desse, que foi uma espécie de golpe. Foi a marcha sobre Roma, ela foi uma estratégia de intimidação para pressionar o rei, para convocar o Mussolini para assumir o poder. Então, foi traduzindo no bom popular. Mussolini e os fascistas colocaram a faca nos peitos do rei Vítor Emanuel, que não teve outra alternativa a não ser convocar Mussolini para ser primeiro-ministro. Isso aconteceu no final de outubro. Mussolini, ele assume o governo, né? O governo fascista de Mussolini, ele vai de 1922, quando ele assume o governo como primeiro-ministro, até 1945, com o fim da Primeira Guerra Mundial, né? Com o fim da Segunda Guerra Mundial, e aí ele retoma quando ele finalmente é derrotado e ele sai do poder, né? Como a gente vai ver daqui a pouco, o fim de Mussolini. Em 1923, uma das primeiras medidas tomadas por Mussolini foi institucionalizar a sua milícia. Então, aquela milícia, o grupo dos Fatih, que era um grupo paramilitar, foi institucionalizado como uma polícia oficial, né? Então, a polícia política, que era subordinado somente a Mussolini. Então, não recebia ordens de ninguém.
tanto que era chamado os mosqueteiros do Duce, que era o título dado a Mussolini. Então, essa polícia política, ela recebeu o nome de MVSN, Milícia Voluntária para a Segurança Nacional, né? E se tornou a guarda de honra de Mussolini, né? E era o grupo, a polícia política, que tinha por objetivo exatamente perseguir opositores, né? E recebia a ordem só de Mussolini. Então, elas mais ou menos como funcionava a polícia lá de Stalin, né? Então, a Ucrânia depois foi a KGB, que é a polícia política do governo lá de Stalin. Então, ela tinha a função exatamente isso, de perseguir opositores, prender, matar, torturar, né? E acabar com qualquer tipo de oposição. Então, é aquele mesmo grupo lá, o FAT, de combatimento, né? Aquela milícia, que agora era uma polícia oficial. Então, a única diferença é essa. E só recebia ordens de Mussolini, né? Então, ela tinha muito poder dentro da Itália nesse período. Era chamados mosqueteiros do Duce, né? Que era a guarda de honra de Mussolini. Nas eleições de 1924, então foram convocadas novas eleições. O partido de Mussolini passou a ter o controle de quase 65% do parlamento italiano, ou seja, a maior parte, a grande maioria dos deputados foram do Partido Fascista. Obviamente, claro e evidente que foi uma eleição repleta de fraudes e de violência política, promovida exatamente por a polícia de Mussolini, né, que pressionava os eleitores. Então, foi uma eleição totalmente fraudada. Essa eleição ela foi denunciada por um deputado socialista chamado Giacomo Matteotti. Então, Matteotti, ele denunciou, fez um discurso e publicou um artigo no jornal denunciando as fraudes na eleição, né, denunciando o Mussolini e as fraudes que elegeram os fascistas. Pouco depois desse discurso, ele foi sequestrado e o corpo dele apareceu um bosque em Roma, todo mutilado, ele foi torturado e foi morto. A tortura e o assassinato do deputado socialista foi admitido por Mussolini. Mussolini, inclusive, começou a haver uma pressão para derrubar Mussolini, para que o rei Vítor Emanuel ele derrubasse Mussolini, né? Ou seja, que tirasse Mussolini do poder, mas o rei acabou não fazendo isso, e com isso Mussolini passou a ter mais poderes. Então, em 1925, apoiado pela burguesia italiana e pela polícia política, ele recebe o título de ditador. Então, ele não era mais primeiro-ministro, ele recebe o título de Duce, il Duce, que significa o chefe, e vira um ditador. A ditadura que vai durar até a sua morte em 1945. Lembrando que continua sendo a monarquia, o rei continua lá, mas o rei era simplesmente uma figura de enfeite, não apitava em nada. Quem passou a mandar na Itália foi exatamente Mussolini. A sua consolidação no poder tornou muito mais forte a partir de 1926, quando ele fecha o parlamento, depois que ele assume publicamente a autoria da morte do deputado Matteotti, né? Então, ele simplesmente ele fecha o parlamento, ele acaba com os partidos políticos, ele extingue todos os partidos políticos, instalando o unipartidarismo. Só existia o Partido Fascista na Itália, todos os outros partidos políticos são considerados extintos, os mandatos dos deputados são extintos, ele manda prender a maioria, né? Muitos deles acabam sendo torturados e mortos, e ele permanece no poder através de práticas violentas e fraudulentas durante todo esse período, governando com poderes totais. Um dos principais acontecimentos, vamos dizer assim, os principais fatos que aconteceu durante o governo de Mussolini foi a resolução da antiga questão romana. Então, quem vem acompanhando nossos vídeos vai lembrar disso lá na Primeira Guerra Mundial, quando a gente falou sobre isso,
no processo de unificação da Itália. Então, a questão romana, só relembrando rapidamente, foi a questão entre o papado e o governo da Itália após a unificação italiana em 1870. Então, quando a Itália foi unificada, em 1870, o Papa da época, Pio IX, se declarou prisioneiro dentro do Vaticano e disse que não reconhecia de forma nenhuma o novo país, porque Roma, que era controlado pela Igreja, a cidade de Roma, passou a ser a capital do novo país, foi anexada ao novo país. E o Papa não aceitou isso. Aí criou-se um impasse em que o papado, a Igreja não reconhecia o novo país, e ficou esse impasse aí entre o Vaticano, entre o papado e os governos italianos. Lembrando que o Vaticano fica dentro da cidade de Roma, fica exatamente dentro da cidade de Roma. Aí essa questão romana foi sendo empurrada com a barriga todo esse período, de 1870 até 1929. Em 1929, Mussolini entra em acordo com o Papa, né, já era um outro Papa, o Papa Pio XI, e esse acordo ele é resolvido através da assinatura de um documento lá na igreja de São João de Latrão, em Roma, que ficou conhecido como Tratado de Latrão, porque foi assinado nessa igreja de São João de Latrão, lá na cidade de Roma. Por esse Tratado de Latrão, ficou estabelecido que a igreja reconhecia o novo Estado, né, a Itália como país, reconhecia o governo de Mussolini e reconhecia Roma como a capital desse novo país. Em troca, Mussolini criou o Estado do Vaticano, ou seja, deu autonomia à região do Vaticano, que passou a se tornar um novo país, o menor país do mundo. Então, o país chamado Vaticano, ele compreende toda aquela região em torno da Basílica de São Pedro, que é a Praça de São Pedro, a Basílica de São Pedro, e os edifícios, prédios que fazem parte do complexo, né? Como o Castelo Papal, o Castelo Santo Ângelo, enfim, toda aquela parte, aquela estrutura, cerca de mais ou menos de 53 mil metros quadrados, que é exatamente a composição territorial do Estado Vaticano, dos menores estados do mundo. Então, o Vaticano, apesar de ficar dentro de Roma, fazer parte da cidade de Roma, mas é um Estado autônomo. Então, em 2029, quer dizer, daqui a 9 anos, vai fazer 100 anos desse tratado e 100 anos da criação do Estado Vaticano. Qual era o objetivo de Mussolini em resolver essa famosa questão romana? Com esse tratado, ele passa a ter o apoio da Igreja italiana. Então, Mussolini passou a ter o apoio da Igreja, lembrando que a Itália sempre foi, até hoje, é um país eminentemente católico, né? Então, é um país que tem uma grande quantidade de católicos, e esse apoio dos católicos, apesar dele se proclamar como anticatólico, esse apoio era necessário para o projeto político de Mussolini. Por isso que ele resolveu essa famosa questão romana. Em 1935 até 1936, dentro da sua política nacionalista imperialista, ele impiou, vamos retomar, ele entrou numa guerra contra a Etiópia. Então, ele colocou a Itália numa guerra contra um país africano, que é a antiga Abissínia, que hoje chama-se Etiópia. Então, o objetivo de Mussolini era restaurar a grandeza do antigo Império Romano. Então, era dar início ao que ele chamou do novo Império Italiano, né? A Itália ter um império tão grande quanto era na época do Império Romano. Esse era um dos objetivos. Ele era meio megalomaníaco também, tinha essa mania, né, de restaurar a grandeza do antigo Império Romano, aquela coisa nacionalista, Roma voltar a ser a dona do mundo. Então, tinha toda essa questão nacionalista, imperialista por trás. Essa guerra contra a Etiópia, que era um país livre, né, serviu para arruinar as relações entre a Itália fascista e os países do Ocidente, como a França e a Inglaterra, e aproximou Mussolini de Hitler. Então, essa guerra da Etiópia foi censurada. A Itália, Mussolini passou a sofrer sanções dos países como a Inglaterra e a França,
E aí, com isso, ele acabou caindo nos braços de Hitler. E aí, essa união de Mussolini e Hitler, ela veio em 1936, com o famoso acordo conhecido como Eixo Roma-Berlim. Esse acordo é que vai dar o nome ao grupo do Eixo na Segunda Guerra Mundial. Então, em 1936, Mussolini assina um acordo de aliança com a Alemanha nazista de Hitler. Esse acordo é chamado Eixo Roma-Berlim. E aí, em 1939, a Itália ingressa na Segunda Guerra Mundial, dentro do bloco do Eixo, que era exatamente composto pela Alemanha, pela Itália e o Japão, que também vai se unir a esses dois países. A Itália, na Segunda Guerra, né, a formação da Itália na Segunda Guerra, a gente vai ver mais para frente, né, quando a gente estiver conversando sobre a Segunda Guerra Mundial, né, a gente vai falar sobre como se comportou a Itália, né, Mussolini na Segunda Guerra, não vamos dar spoiler agora, e que esse regime fascista, né, ele teve fim em 1945, depois da rendição da Itália na Segunda Guerra Mundial. Mussolini ele tenta fugir, né, ele mais um grupo de pessoas, de aliados, entre eles a amante dele, Clara Petacci, que vai seguindo Mussolini. Após essa tentativa de fuga, eles são recapturados, né? Eles estavam tentando fugir para a Alemanha, então eles foram recapturados e foram presos e fuzilados, e foram executados. Quem fez a execução de Mussolini e dessas pessoas, desse grupo de fascistas, foi exatamente o famoso grupo dos partigiani, que era o nome dado à resistência antifascista italiana. A gente viu isso lá no começo do vídeo, né, com aquela música que nós colocamos no início do vídeo, né, Bella Ciao, que é o hino antifascista italiano, que foi composto exatamente para esse grupo dos chamados partigiani, né, que é o equivalente ao movimento da resistência francesa contra a dominação nazista, né, lá na França. Então, com a execução de Mussolini, teve fim o regime fascista na Itália, teve fim o regime fascista, não as ideias fascistas, infelizmente. Então, até hoje, tem grupos neofascistas que fazem a peregrinação ao túmulo de Mussolini, né, na cidade onde ele nasceu, ele está enterrado lá na cidade onde ele nasceu, e aí ainda tem, infelizmente, pessoas que vão lá fazer uma peregrinação para visitar o túmulo de Mussolini, esses grupos neofascistas, porque, infelizmente, as ideias fascistas, elas não morreram com Mussolini, ok? Então, no próximo episódio, nós vamos falar sobre o segundo caso de regime totalitário que teve maiores consequências para a história do século XX, que é exatamente o regime nazista, né? O nazismo de Hitler na Alemanha. Ok, amores? A gente se vê lá. E aí, amores, gostaram de conhecer um pouco mais sobre a história do fascismo italiano? Espero que sim. No próximo episódio, nós vamos falar sobre o outro caso emblemático de regime totalitário na Europa, que trouxe muitas consequências, que foi o nazismo na Alemanha de Hitler. Ok? Então, aguardo vocês no próximo episódio. Beijos!